Fala galera, vocês estão bonzinho? Que conversa que foi essa do Ippo com o Miyata? Meu Deus! Foi muito inesperada pra mim e ao mesmo tempo muito reveladora. Fora isso, pessoal, vocês viram a fantasia do Takamura? Mano, o que foi aquilo? Vocês querem saber o que aconteceu? Vocês querem saber a minha opinião? Aqui é o Vinícius Silva e esse é o Vira a Página. Review Hajime no Ippo, capítulo 1333. Nós nos entendemos um ao outro? Logo na capa a gente vê a continuação do último capítulo. O Ippo ali meio sem jeito, Miyata serião no canto e aquele questionamento. O seu amigo aparece subitamente e como ele irá reagir agora como um auxiliar? E vocês lembram lá no último capítulo qual foi a última coisa que o Miyata disse pro Ippo? Não grite. E qual que é a primeira coisa que ele faz? Solta o berrão, galera. Ele dá aquele puta gritão, tipo, Miyata, o que você tá fazendo aqui? E na hora ele já lembra, puta, não era pra gritar, e já põe a mão na boca e abaixa, assim, como se estivesse envergonhado. E nesse momento, o Ippo ali todo envergonhado, cabisbaixo, com a mão na boca, começa a pensar, caramba, quase eu fiz, né? Quase eu gritei. E depois ele começa a se perguntar, nossa, mas como assim ele sabia que eu ia gritar? E nesse momento o Miyata faz a mesma pergunta, né? Como é que ele sabia? Até faz uma brincadeira ali, misterioso, né? E aí o Ippo fica mais nervoso ainda, perguntando, poxa, mas ele me leu novamente? Como assim? E ele fica se perguntando, será que a gente tá, tipo, se entendendo? A gente tá conversando, né? Tipo, só pelo poder da mente? E aí o Miyata quebra o gelo falando logo assim, meu, é só você pensar um pouco. O que você sempre faz? E aí o Ippo meio sem jeito já começa, mas o que eu sempre faço? O que poderia ser? E se você não sabe do que eu tô falando, isso é muito simples. Volta lá, pessoal, no capítulo 1 de Hajime no Ippo que vocês vão ver o que acontece. Vocês lembram dessa cena quando o Ippo ele é nocauteado lá e o Takamura aparece, salva ele e ele acorda na academia? Qual que é a primeira coisa que ele faz ao acordar? Berra, galera. E essa é uma coisa que a gente vai ver sempre. Toda vez que o Ippo tá nervoso, quando ele tá encabulado, quando ele se sente envergonhado, ele sempre grita. E nesse momento o Miyata tenta até dar uma justificativa, assim, tentando amenizar um pouco o climão que ficou ali, falando, ó, meu, ainda tem gente circulando por aí, né, não é bom ficar chamando muita atenção. Só que, meu, o Ippo não tá nem aí, ele ainda tá pensando na pergunta que o Miyata fez agora há pouco. Aí ele, caramba, o que será que eu sempre faço? O que eu sempre faço? Que nessa hora, pra quem percebeu, mano, eu realmente dei muita risada. Porque bem no cantinho, bem no finalzinho assim da página tem o que? Tem um rabinho balançando. E quando a gente vê o que nos espera ao virar a página... Aquela cena, tipo, mano, do Ippo se vendo como um cachorro extremamente feliz, alegre. Quando ele mostra, né, o Morikawa usa um cachorro, é tipo assim, a expressão de mais pura felicidade, sabe? Sabe, quem tem cachorro deve saber, quando você chega em casa, o cachorro faz a maior festa, sem nenhum tipo de filtro, ele só tá muito feliz que você apareceu. E eu acho que é exatamente essa a emoção que ele quis passar pra gente nesse momento. E no meio desse turbilhão de emoções do Ippo ali tá o Miyata, que até então não teve nenhuma resposta do Ippo, tenta continuar assim uma conversa, né, tipo, é bom, né, um pouco problemático. E nisso o Ippo já começa a pensar na cabeça dele, tipo, meu, tem que parar com isso daqui, eu não sou mais um lutador, já tô aposentado, então eu vou tentar ter uma conversa, ou eu posso ter uma conversa normal com o Miyata. E aí o Ippo já faz aquela cara tipo de, mano, morto ressuscitando, e aí ele já continua sem rodeio nenhum mesmo. É bem normal, né? Eu vim aqui assistir a luta de um ex-companheiro de academia, você não acha que isso é bem normal? E o Ippo ali ainda meio sem jeito, né? Por esse turbilhão de emoção que acabou pegando ele completamente de surpresa, não fala nada e só se curva assim, acenando com a cabeça. E o Miyata acha meio estranho, assim, ele até abre o olho e tal. E se vocês não perceberam, o Miyata teve essa conversa até agora de olho fechado. Ele, tipo, até ficou, caramba, não falou nada ainda, né? Que estranho. E um silêncio começa meio que pairar ali entre os dois, porque, meu, ninguém fala nada. E agora eu queria fazer uma observação, assim, que eu acho até legal, pra vocês verem um pouco o lado do Miyata nesse início de capítulo, assim, que foi meio estranho, né? Galera, pega o capítulo desde o início, lá na página 1, e leia somente as falas do Miyata pra você ver como é um silêncio bem encabulado mesmo. Então, tipo, no final, quando o Ippo se vira pra ele, encara ele, olha,
e continua sem falar nada, cara, é realmente muito estranho. E com toda essa estranheza, aquele climão no ar, o Ippo tenta até puxar um assunto ali, mas o Miyata tá secão do jeito que ele é, já plau, corta e já fala, mano, não tenta puxar conversa comigo não. E aí o Ippo já fica meio chateadão ali e tal, e aí o Miyata vai direto no assunto de novo. Ele já fala, ó, o campeão tava andando treinando na minha academia e eu percebi um negócio que eu precisava contar pra você. E ele para e questiona antes de contar. Ele fala assim, você quer realmente saber? Porque ele sabe que nesse momento qualquer tipo de informação relevante sobre um outro lutador pode desestabilizar todo o preparo físico e mental do Takamura até esse momento. E aí o Ippo, como ele fica assim em silêncio, faz até uma cara de curioso, o Miyata percebe que esse é um sinal e ele continua falando. Ó, eu tenho quase certeza que o braço dominante dele, né? E o Ippo corta ele já dizendo, é o braço esquerdo. Eu notei isso quando eu o vi jogando Mahjong. E ele diz ainda por cima que ele percebeu por causa dos reflexos da movimentação do braço esquerdo dele durante o jogo. Nisso o Miyata bruscamente vira e sai andando falando assim, fico feliz que o Takamura ou alguém da equipe dele tenha percebido isso. E começa a sair andando sem ao menos olhar pro Ippo. E nesse momento é muito legal a gente ver a reação do Miyata e do Ippo, né? O Ippo se mostra um pouco avoado ali, você vê que ele fica olhando pra cima, depois ele fica meio cabisbaixo, porque assim, foi algo que ele descobriu, uma coisa dele, ele viu e não foi acreditado aquilo, porque o próprio Miyata diz, quero, ainda bem que o Takamura ou alguém da equipe descobriu, mas ele não fala, nossa, que bom que você descobriu. Então ele fica meio cabisbaixo assim e tal, parece que ele tá meio triste. Aí ele fala, eu tenho que ir, tô ajudando o pessoal a preparar lá as coisas, falou tchau e já sai correndo. Só que em contrapartida, o lado do Miyata nessa hora é muito bom, porque a partir do momento que ele vira de costas pro Ippo, a gente não vê o semblante dele. E quando mostra aquela sombra com aquele olho, tipo um olho tipo ardendo, sabe, o brilho, uma chama, sabe, querendo alguma coisa, uma esperança, aquilo foi muito foda. Literalmente, foi muito bom. Porque dentro do Miyata ele reconhece que o Ippo, mesmo estando fora dos rings, ele está aprimorando cada vez mais diversas habilidades que podem ser utilizadas dentro do box, como por exemplo o poder da observação do Ippo. Ele fica extremamente surpreso quando ele percebe que o Ippo conseguiu identificar uma coisa extremamente importante vendo o Kif em uma simples atividade cotidiana. Tipo, ele fala, caraca, como ele conseguiu perceber isso de uma maneira tão simples. E ele até pensa, imagina esse poder de observação dentro do ringue. O que ele seria capaz de fazer? E quando ele abre a porta, a gente percebe que a última luta que antecede a do Takamura acabou de acabar. E o narrador já diz, o evento principal está prestes a começar. Nisso a gente vê o Ippo correndo com os últimos pensamentos daquele encontro. Eu sempre continuo agindo estranho perto do Miyata, ele acha que depois que ele se aposentou, as coisas poderiam ficar melhores, poderiam ser realmente amigos próximos. E quando ele chega no vestiário, a gente vê o Kentaro e o Taihei desesperados pedindo ajuda pra ele. E nisso o Ippo chega assim e vê aquele monte de tralha espalhada que parecendo uma armadura. Que quando eu olhei eu falei, mano, que é isso aí, cara? O que tá acontecendo nesse lugar? E eles já começam a falar, não, essa daqui é a fantasia do Takamura e tal. Aí a gente tá seguindo as instruções, mas o negócio é muito difícil. E eles até cogitam que, cara, talvez eles nem consigam montar isso a tempo. E aí o Takamura calmão, assim como se nada. E uma coisa que é engraçada de a gente ver nessa cena, vocês repararam que tem pelo menos umas 3 caixas ali, e uma delas nem foi aberta ainda, pelo menos é o que dá pra ver. E nessa hora eu não sei muito bem quem falou. Pra mim acho que foi o Takamura, que disse que na bolsa que o Ataru trouxe só tinha um capacete e umas roupas de baixo lá. Nisso o Ippo se assusta e fala assim, como assim? Então quer dizer que essa é a primeira vez que você vai vestir esse treco? E o Takamura vira e fala assim, cara, não precisa se preocupar não, eu confio no meu irmão, sei que o negócio vai dar certo. E aí o Ippo fica até meio encabulado assim e fala, tá, beleza, mas isso aí não tá parecendo um boneco gigante, não? E um deles fala assim, sim, parece até um Kashatra. E aí eles perguntam, mas o que é isso? Você não sabe o que é? E aí, galera, eu fiquei me perguntando, eu acho que eu não sei o que é. Aí, vou falar pra vocês o que é isso. Então, pessoal, essa fantasia, pelo que me parece, ela foi baseada no NZ666 Kashiatra. É um robô
gigante, claro, né? Da série Gundam, galera. Gundam! Galera, esse anime fez parte muito da minha infância, velho. Eu assistia muito Gundam Wing. E o que a gente tá falando aqui agora é sobre Gundam Unicorn. Kashatra, ele é um robô, cara, que nos padrões do próprio anime ele é muito grande. Porque perto dos outros robôs no mangá e até mesmo nas figuras de ações, você pode ver que ele é bem maior do que os outros. E o design foi completamente copiado, idêntico ao do anime, galera, ou do mangá, não sei qual que vocês viram. E eu vou puxar esse cara de novo quando a gente chegar lá na entrada do Takamura, daqui um pouquinho, pera aí. Nisso, o Takamura joga um controle pro Ippo e fala assim, ó, tô, pega aí. Aí ele olha assim, tá, mas o que eu faço com isso? E o Takamura já fala assim, ó, você vai ficar perto do ringue e eu confio em você. Então você que vai usar isso daqui. E ao que parece, esse é o controle que ativa ali os mecanismos, porque a gente viu que tem vários. Isso, o Kamugawa já puxa o Takamura para continuar o aquecimento ali, porque a luta dele vai ser a próxima. Nisso, enquanto o Ippo tá ali, tentando finalizar todos os preparativos para a luta junto com o pessoal, ele confia a galera da academia, no caso a Aoki, o Kimura e o Itagaki, toda a parte de torcida. E aí a gente muda o núcleo para quem tá lá no estádio assistindo, onde nós temos os três lá somente esperando a luta realmente começar. E quando a gente vê que o Miyata se aproxima de onde eles estão sentados, olha pros três e dá meia volta. Tipo, cara, eu não quero sentar com essa galera. E o Aoki, do jeitão todo estranho dele lá, já pega, puxa ele e fala assim, não, vem sentar com a gente. Ele fica fazendo umas gracinhas ali e tal, meio que agarrando ele. E aí o Itagaki já pega e pergunta pra ele, é uma luta do seu antigo companheiro de academia. E aí, você tá curioso? O que você acha que vai acontecer? E aí nisso o Miyata já dá um socão no Aoki, dispensando ele e já fala que ele não consegue determinar se o Takamura vai ser capaz de enfrentar o que está bem na frente dele naquele momento até os primeiros rounds acontecerem. E o Itagaki fica até meio sem jeito e fala, mas o que está bem à frente dele? Tipo, como assim? E o Miyata já responde, o que está bem na frente dele é a barreira de classe de peso. E ele diz que todos os campeões que já tentaram ou almejaram classes de peso superiores, né, ou outras classes de peso, tiveram esse mesmo problema. E nisso o Miyata dá até o exemplo de 4 lutadores que tiveram uma carreira semelhante, e são eles, o Gomes, Zarate, Olivares e Arguelho, galera. E quem são esses 4? Agora eu vou usar minha colinha. O Wilfredo Gomes, Carlos Zarate Serna, o Rubem Olivares e o Alexis Arguello. E esses 4, pessoal, são 4 campeões latino-americanos que almejaram classes de peso diferentes. Todos os 4 tiveram início de carreira em pesos pena, no caso do Arguello. Ele foi o único que conseguiu conquistar 4 categorias de peso, e quando ele tentou a 5ª, aí ele chegou no que o Miyata disse que é a barreira de peso. E ele teve que enfrentar um campeão que, assim como o Miyata explica pra gente, onde a velocidade dele não era a mesma, onde os socos dele não doíam tanto e os do oponente doíam mais, ou seja, o cara era mais forte do que ele teve que encerrar a carreira dele 4 classes de peso acima de peso pena. Cara, isso é um feito muito grandioso e extremamente difícil de se fazer numa carreira de boxe. Esse cara conseguiu, mas ele foi barrado pela barreira de classe de peso. E depois dessa explicação que eu dei em conjunto com o Miyata, a gente vê que tanto o Kimura quanto o Itagaki, eles estão ali um pouquinho entediados com toda essa explicação. Aí o Miyata percebe, olha assim, ele fala, e aí, o que foi, cara? E aí o Itagaki fala, não é, cara, é que você, tipo, é sempre bem quieto, mas quando se trata de boxe, você não cala a boca. E aí a galera meio que brinca ali, né, com essa situação, e o Aoki tenta dar outro agarrão nele, assim, meio que por trás, e o Miyata habilmente dá uma cotovelada nele e já consegue se livrar dessa de novo. E nesse momento as luzes começam a se apagar por toda a arena, e o pessoal começa a balbuciar, nossa, mas o que aconteceu? Será que foi um problema com as luzes? Nossa, faz bastante tempo, o que tá acontecendo, não sei o que e tal. E em meio àquela escuridão a gente vê a família do Takamura. Lembrem da família do Takamura. A primeira vez que eles apareceram foi quando ele ganhou o primeiro título de campeão mundial. Pode ser que nesse momento vai acontecer alguma coisa muito inesperada ou alguma coisa muito grande na vida do Takamura. E em meio a todo aquele burburinho, aquela escuridão tremenda, as luzes se acendem. Plá! E quem tá no meio do ringue? Takamura! Vocês lembram que eu falei que ia falar do Kashatra novamente? Olhem bem a posição do Takamura e olha como é que um Kashatra é lançado. Vocês estão vendo? Quando ele é lançado da espaçonave, ele tá na mesma posição que o Takamura.
com as 4 asinhas bem fechadas. Quando ele lança e abre aquelas asas, o ataque do Kshatriya é devastador. É simplesmente imparável. E pode ser que essa seja uma premonição do que a gente vai ver daqui pra frente nessa luta. Se vocês quiserem saber como pode desenrolar um pouquinho, como é feito um ataque desses, tô deixando um vídeo aqui embaixo, tá bom, pessoal? É 3 minutinhos rapidão só pra vocês verem como funciona um ataque de um Kshatriya. Nisso a gente vê que a arena incendeia e nesse momento o narrador começa a descrever, né, que aquela estranha criatura, aquela pessoa que apareceu ali diante dos olhos dele, provavelmente é o Takamura, porque os cinturões começam a girar em volta dele e eles percebem que, aquela entrada vai ser espetacular. Então o narrador começa até a falar assim, mas poxa, a gente tá esperando o quê? O que tá acontecendo? Não é pra ter acontecido alguma coisa? Ou ele vai ficar assim parecendo um planeta com essas 3 luas girando ali em volta dele? E nesse momento corta a cena pro Hippo ali, agachadinho com o controle na mão, dizendo pra si mesmo, caraca, será que tá na hora certa de apertar isso aqui? E quando ele finalmente toma coragem pra apertar o botão, você vê que ele tá até meio trepidando, ele faz apenas um pedido. Por favor, não exploda. E o capítulo acaba. Ai, caramba! E aí, pessoal, o que vocês acham? Vai explodir? Não vai? Será que vai ser um lançamento espetacular? Quero saber, deixa seu comentário aí. Galera, eu acho que o Morikawa tá fazendo tudo isso pra gente com relação ao Hippo, pra mostrar todo o desenvolvimento dele que ele tá tendo fora dos rings. A gente já viu a disputa que ele teve com o Sendo no telhado da academia com o Mugawa antes do Sendo ir pro México, mostrando que o Hippo tá extremamente fortalecido. Outra coisa, o Hippo não tira aquelas munhequeiras e os pezinhos do pé. Vocês pararam pra perceber todas as cenas que mostra o Hippo, sempre mostra o pezinho. E agora o Morikawa tá falando que o poder de observação do Hippo tá muito bom. Ou seja, será que ele é capaz de prever a movimentação do corpo de um atleta para conseguir prever os golpes e reagir de uma forma mais espontânea, mais livre, com mais agilidade? Ou seja, será que ele conseguiria se esquivar dos socos do Ricardo? Galera, é exatamente isso que eu quero saber de vocês. O que você acha que o Morikawa tá fazendo com essa preparação do Hippo? E outra, o traje do Takamura vai realmente explodir? Deixa seu comentário aí. Se você ficou até agora no vídeo, por favor, deixa seu like. E não esquece de compartilhar aí nos grupos de anime, que eu sei que todo mundo tem um grupo desse. E é isso aí, pessoal. Sou Vinícius Silva. Abraço.